Sr. Luís, o que é que o levou a candidatar-se à Presidente da Junta de Freguesia de Lourosa? Tornar Lourosa, neste momento, como uma cidade. A cidade é aquilo que nós esperamos e que vemos como uma cidade para os lourosenses, uma cidade com mobilidade, uma cidade com outro tipo de investimentos, não sempre são centralizados no mesmo tipo de pensamento. Uma cidade que tem uma mobilidade diferente, projetos que estão a ser eternamente adiados, nomeadamente o Eixo das Cortiças e outros, que são sempre um amanhã, e de forma que, comigo, com a Iniciativa Liberal, esses projetos vão avançar e vamos ser uma força para que eles possam ser concretizados. Sr. Luís, em relação lixo, limpezas de rua, buracos na sua cidade, o que é que você propõe, se for eleito, para fazer? Bom, em primeiro lugar, adotar um sistema de recolha de lixo inteligente. Aliás, é a proposta da Iniciativa Liberal, que é essa recolha seletiva, não terem que, por exemplo, os caminhões do lixo ou da recolha estarem a fazer voltas, se calhar não necessitariam, porque o lixo ainda não está de tal forma acumulado que permita, se calhar, ali o investimento dessa passagem. Depois de uma resposta também seletiva a nível dos tipos de detrito, de forma a podermos aqui escolher os dias e escolher também o tipo de detrito em si. Estamos a falar também de quê? De recolha de monstros, para que não estejam vários sítios, portanto, espalhadas pela cidade, algum tipo de detritos de maior volume. Também relativamente aos resíduos agrícolas, que podem ser aproveitados e podem ser utilizados para outros fins. Aliás, essa recolha seletiva também deveria passar pelo lixo comum, portanto, daqui a alguma forma fazer uma separação entre aquilo que é efetivamente lixo e aquilo que podia ser aproveitado para outros efeitos, nomeadamente para efeitos agrícolas e demais. Agora, relativamente aos buracos e tudo mais, é claro que se houver buraco temos que o tapar, mas precisamos sobretudo de evitar que os buracos aconteçam, isto é, ter mais cuidado e mais critério na escolha do empreiteiro que faz a obra. Isto é, nós vemos que algumas obras demoram bastante tempo, não é por aí, mas também é por aí, mas sobretudo a qualidade do material que é colocado. Às vezes vemos bituminoso que, passado 2, 3 anos, já está completamente destruído, de forma que acho que tem que haver aqui um maior planeamento. Também tem a ver com o tipo de construção de estradas e não só que vão sendo feitas. Estou aqui o exemplo da Rua João Paulo II, que aquilo, eu acho que aqui é gritante a falta de planeamento. Eu estive antes da construção, antes da pavimentação e estruturação desta rua, estive numa comissão, que aliás foi a Junta e a Câmara Municipal que motivaram um fórum de discussão em torno da rua, do conceito que podia ter a rua, e posso-vos dizer que a mesma entidade que fez isto, que provocou os habitantes da rua a discutir a própria rua, deitou tudo fora. Eu, quando vi depois o plano, a construção que foi efetuada, eu pensei, bom, isto aqui não é a mesma coisa que tínhamos estado a falar, portanto, aquilo que é a adesão dos habitantes foi completamente posta de parte. Posso lhe dizer que inicialmente aquilo é uma rua que tem algum trânsito e a ideia para que o trânsito passasse não com tanta velocidade, a ideia é que os arquitetos que estiveram envolvidos nesse projeto, a ideia que nos transmitiram foi que, se reduzirmos o eixo, se reduzirmos a largura da rua, a percepção de velocidade é diferente, de forma que os condutores acabam por conduzir mais devagar. Bom, o conceito que foi adotado foi completamente diferente, temos lombas e lombinhas, quem passa lá, se calhar, está a dar de ganhar alguns mecânicos ou bate-chapas, porque aquilo efetivamente nunca funcionou. E, além disso, a rua foi abrindo alguns buracos. Porquê? Porque a água, aquela zona, nomeadamente ali, aquela zona quem desce, tem águas e entretanto a água faz o seu percurso e abre buracos e algumas crateras e até algumas piscinas que foram acontecendo durante os invernos. Não é? Bom, relativamente aos passeios, efetivamente mantê-los limpos. O que é que nós encontramos e o que foi acontecendo? A política para os passeios de Lourosa foi, bom, por um lado foi
árvores no meio dos passeios, de forma que as árvores crescem, os passeios acabam por ficar inutilizados por causa das suas raízes. A outro nível, digo também que os cubos de granito, temos aqui estes cubos de granito, e alguns habitantes de Lourosa, nomeadamente na rua João Paulo II, foram obrigados, numa determinada altura, a construir o seu passeio com o cubo de granito, tal como está aqui. No entanto, quando foi pavimentada a rua João Paulo II, o que é que acabou por acontecer? Tiveram que remover os cubos de granito e colocar aquelas lajes e lajetas que nós vemos lá nos passeios. Não é que esteticamente tinha ficado mais bonito, que não ficou, mas o que acabou por acontecer é que, como aquelas lajes têm fissuras, e não só, e com o tempo vai-se degradando e vai acumulando terra e outros detritos, a vegetação cresce, e de forma que nós temos passeios que não são agradáveis, e não são agradáveis sobretudo porque também há cidadãos com alguma mobilidade mais reduzida não conseguem passar. Com sinalética no meio do passeio, muito pouco cuidado com o cidadão, não só o cidadão comum, mas todos aqueles também precisam de alguma atenção especial, de forma que, comigo, a atenção será particular relativamente ouvindo os cidadãos, como acabei de dizer, não deitar trabalho fora. Se por acaso houve um investimento em ouvir, e houve um investimento em trabalhar como procurar outras soluções, para que a deitar fora? Porque eu acho que aquela solução tinha sido muito melhor, teríamos passeios se calhar mais largos, teríamos um trânsito mais adequado e se calhar uma circulação muito melhor. Bom, e temos aqui outros espaços, nomeadamente, houve uma requalificação na zona industrial, crítica, tenho que ir às críticas, portanto, foi uma requalificação que realmente trouxe passeios, não vejo grande transporte público. Os trabalhadores de Lourosa não merecem transportes públicos, pelo menos eu não vejo. Já vamos falar sobre isso. Não vejo esse investimento. Senhor Luís, vamos falar dos transportes da cidade. Sim. Transportes, crianças para a escola, idosos, a zona industrial, transportes de relação de toda a gente na cidade. Acha que a Unir está a funcionar bem? Horários está a funcionar bem? Bom, vamos aqui traçar alguns cenários e se calhar confundir um bocado aqui a linguagem, não só. Falando só da Unir. A Unir foi uma coisa que efetivamente para mim e para a Lourosa veio acrescentar alguma coisa. O centro de transporte, chamado Interface, realmente acrescentou valor. E deveria acrescentar valor, não era só Lourosa, isto é que devia ser uma coisa generalizada a nível do Conselho, mas focando-nos só aqui em Lourosa, acrescentou valor, está ali uma estrutura bem pensada, tem estacionamentos para automóveis. Agora, o que eu critico ali é que eu quero é que isso é muito bonito, mas tem que ser funcional. Deixe-me terminar. E realmente tem lá o estacionamento. Agora, o que é que nós temos é que um habitante de Lourosa, se quiser, ou até alguém que venha de fora e tenha que ir para em Lourosa, estaciona lá o carro e quer ir para o Porto, por exemplo. O que é que acontece? Fica lá horas à espera. Porquê? Porque a Unir une, mas naquele caso a Unir, o centro de transportes desune, porque o habitante ou o cidadão ficará no centro de transportes à espera eternamente, porque quem quer ir para o Porto tem que ir para a Feirense e na Feirense esperará e poderá encontrar autocarros. Não consigo perceber como é que um sítio, um local, uma infraestrutura que se destina a ser, para no meu conceito devia ser intermodal, sirva só o carro. Há bem pouco tempo, quando foi inaugurado aquele espaço e foi inaugurado também a zona, portanto, aquela alteração que se fez na zona industrial de Lourosa, eu estive presente, fui acompanhar então essa inauguração e entretanto perguntei depois naquela altura ao Presidente da Câmara onde é que serviços é que iriam servir ali a questão do Interface. Bom, ele não me conseguiu responder, não foi arrojado como a iniciativa liberal é arrojada, nomeadamente dizendo que estamos à espera, nós queremos que o metro chegue aqui ao norte do concelho, chegue a Santa Maria da Feira, chegue a Lourosa, de forma que o Interface seria um bom espaço para ser aproveitado para um acesso de metro.
e muitos outros a nível de mobilidade. O que nós falamos é que, isso é a minha perspectiva, pronto, uma das questões que foi levantada foi que, sim, seria a interface, as pessoas também poderiam caminhar até lá e também poderiam ir de trotinete. Eu achei assim um bocado de trotinete, mas vamos lá ver. Trotinetes terminam aonde? Em São João de Ver, porque foi um projeto piloto que terminou e ficou em São João de Ver. Pronto, lá está, São João de Ver. Não é que nós precisássemos muito de trotinetes, porque eu acho que não é um em relação às crianças, com o UNIR, as crianças chegam a ter para a escola? Nem sempre e a resposta não é significativa, porque nós estamos a falar aqui uma resposta que não é dedicada às crianças, não é, como é que eu ia dizer isto, não é apropriada só para as crianças. Estamos a falar aqui de transporte, que é um transporte comum, qualquer cidadão pode entrar, e mesmo por isso o que acontece algumas vezes é que o autocarro avaria e ficaram as crianças todas, portanto, paradas nos espaços. E acho que se calhar não será muito adequado, mas falando de crianças, falando também de transportes, a rede de transportes existe, é da UNIR, que leva às escolas, mas que escolas é que estamos a falar? Não falamos então de escolas primárias, não falamos de creches, não falamos de outro tipo de oferta que deveria existir. Porquê? Porque se formos para essas escolas... Tudo. Sim, mas se formos para as escolas têm que ser servidas, e são servidas não por rede pública, mas são servidas pela mobilidade dos pais, aquilo que eu vou chamando os choferes da pequenada, salvo seja. E, portanto, e vemos depois aqueles espaços muito congestionados, portanto, alguns deles com alguma dificuldade, com pouca mobilidade em termos de transporte, e digo aqui logo 2 ou 3 as escolas aqui de Lourosa, nomeadamente Casalmião, que o fluxo de trânsito poderia ser só num sentido, só não pode ser porque a Junta de Freguesia, a Câmara Municipal, não faz o circuito, isto é, na Rua das Pereiras, que é por trás da escola, não consegue fazer o circuito por falta de vontade, porque já esteve no programa eleitoral do PSD de há 4 anos. Bom, e falo também, entretanto, de Aldeia Nova, conhecemos aquela rua, a Rua dos Malmequeres, e percebemos a dificuldade que é passar ali os automóveis, sobretudo se há algum trânsito mais pesado, também é difícil. Bom, continuando a falar de mobilidade, a grande tema que falta por cumprir, não é só Lourosa, agora digo Lourosa, a cidade de Lourosa, mas também a cidade de Fiens e também Passos de Brandão, toda esta fileira da cortiça, o eixo das cortiças, está por concretizar. Eu acho que mais de 20 anos, muito mais, que temos em projetos, todos os 4 anos, sempre que vamos para eleições autárquicas, isto é uma promessa, e a promessa vai sendo eternamente adiada, e a Iniciativa Liberal vai pôr este eixo na agenda, vai trabalhar este eixo. Portanto, porquê? Porque é um investimento estrutural, não só para as 2 cidades, que falo de Fiens e Lourosa, mas também para toda esta fileira da cortiça que necessita, porque, aliás, iria unir uma zona industrial abandonada, que é muito estranho que exista. Também falta unir Lourosa a nível de transportes, agora falando mais da rede viária, também à Sincor. Porquê? Porque atualmente a Sincor está um bocado desgarrada relativamente àquilo que é importante, a sua vocação, que é servir a área da cortiça, e temos ali um ótimo equipamento que não digo que esteja desaproveitado, não tem a ligação que achamos que seria a mais digna. Bom, estamos aqui no sítio principal a nível da grande revolução de transportes que deveria existir, que é aqui o parque, é aqui o Zoo de Lourosa. Bom, quem vem aqui ao Zoo, quem circunda ao Zoo, não dá o valor, não percebe a qualidade que existe dentro do Zoo, a oferta que existe dentro do Zoo. Eu considero que um Zoo sem passeios é estranho, é muito estranho que não consigam planear em tantos anos, e repare mais uma vez, há 4 anos o PSD, e digo que há um dos candidatos que pertenceu ao Executivo, esteve lá, não percebo como é que não consegue alimentar nenhuma ideia para que
não existam sequer passeios aqui. O estacionamento é o que é, portanto é um estacionamento em terra batida. Eu lembro-me das discussões políticas que existiam já há mais de 20 anos, muito provavelmente, em torno deste conceito do zoológico. Portanto, nomeadamente a nível de estrutural e a nível de acesso e acesso exterior para o interior do zoo, com algum aproveitamento a nível da área interior. Portanto, uma das coisas, já que estamos a falar no zoo, uma das coisas que eu vejo, portanto, quem chega ao concelho, pouca informação da localização do zoo. Sim, se colocarmos no Google, experimentemos passando na Estrada Nacional, coloquemos lá zoo e então o que é que nos vai a dar? Se calhar provavelmente o que acontece com todos é o acesso será por uma viela, onde do lado esquerdo tem um muro completamente derrubado e, portanto, muito estreito, de forma que não diria o que é que vai encontrar a seguir. Isto é, não há planeamento aqui nesta área, nomeadamente a nível de infraestruturas de acesso. Acesso e divulgação do próprio zoo. E a divulgação também. Aliás, a cidade é muito mal divulgada a nível dos acessos. Quem sai ali da autoestrada, portanto, de Espinho, quem sai encontra ali, quem vem para cá não encontra o nome das cidades, encontra-se cá a Vila Real, já nem sei assim Eu vou dizer, já que estamos a falar nessa área, portanto, a gente sai na autoestrada na A1, sim, sai para o Concelho da Feira, sai ali em Nogueira, lá não existe nenhuma placa que diz zoo. Tem só na rotunda do Picoto, efetivamente tem lá uma lona. Sim. Uma lona que diz zoo, é isso, mas não diz para onde é. Não diz. Nem isso, que também não deve dizer Lourosa, porque... Portanto, é isso que eu queria... É verdade, nem Lourosa se for eleito, isto tem de ser resolvido. Claro que sim, é mais do que resolvido, não é só isso. Quando eu falei ainda há bocadinho da entrada ou do acesso de metro aqui a norte, estou a falar nomeadamente de acessos aqui ao zoo. Porquê? Porque o zoo precisa também de mobilidade de outro género, de outra forma. Estamos a falar de um espaço verde, de um projeto ecológico, e que melhor do que um projeto ecológico, temos aqui acesso através de uma rede de transportes que não esteja assente no combustível fóssil, não é? É muito importante, mas a proposta que nós temos, ainda há bocado estava a falar do eixo da cortiça, mas digo mais porque eu entendo, e não sou só eu que entendo isto, na Iniciativa Liberal existe muita gente que indica da mesma forma. Nós temos aqui um problema de trânsito na Estrada Nacional. Não é um problema em si, porque favorece de alguma forma aqui a cidade. Agora temos um problema de excesso de trânsito, sobretudo de caminhões e de caminhões pesados. De forma que, se por acaso, e este é um conceito que eu acho que devemos replicar e falar muito dele, se por acaso houver uma abertura da autoestrada ali em Santa Maria de Lamas, portanto, de forma a que aqui todo este eixo da cortiça, depois, entretanto, completado com esta questão que ainda há bocado que acabei de falar, se por acaso o trânsito pudesse escoar por aí, dando acesso a todas estas infraestruturas, a fluidez seria diferente, o concelho melhoraria, não só aqui, mesmo aqui nesta zona, mas também melhoraria portanto, o diferencial de trânsito que acaba por se descarregar em Santa Maria da Feira. De forma que, com este nó, iria descongestionar a N1 e iria melhorar depois toda esta envolvente, nomeadamente também aqui, não só o zoo, mas toda a cidade, porque permitiria aqui algumas outras alavancagens a nível de infraestruturas viárias. Senhor Luís, vamos falar um bocadinho sobre saúde, certo, na sua cidade. E porquê? Saúde, idosos, a Junta, se no caso for eleita, a Junta, que prepara, portanto, transportes da Junta, fazer transportes a idosos que não têm carro, não têm mobilidade, e a Junta fazer o transporte para ir às unidades de saúde, para o hospital, para as consultas, para isso tudo, em relação
metes família, o que abrange na totalidade a saúde. Bom, relativamente à saúde é um ponto importante que eu acho que tem que ser repensado. Uma das questões que falou agora mesmo é, a nível da rede de transportes, há bocadinho estivemos a falar sobre isso, a rede de transportes tem que ser repensada, como acontece com outras cidades, não estou a falar aqui da Feira, ou de Santa Maria da Feira, estou a falar porque em Santa Maria da Feira a rede de transportes é penosa mesmo, porque é pouca, ou quase nada, de forma que a rede de transportes, na minha ideia, deveria acontecer, como acontece nomeadamente com São João da Madeira, que tem uma rede de transportes gratuita, que os cidadãos podem movimentar-se dentro do concelho. Bem, sei que é um concelho mais pequeno, mas um concelho grande também tem que ser repensado de outra forma. Não há sequer união relativamente de pontos de contacto, nomeadamente interfreguesias ou intercidades. As 3 cidades não estão unidas de nenhuma forma, embora 2 estejam muito próximas e podiam ter aqui usufruído de alguma sinergia relativamente a essas questões. Agora, vamos falar um bocado de saúde. Pronto, primeiro, acesso às ofertas de saúde, excelente, deveria acontecer com essa rede de transportes que deveria ser pensada e devia já acontecer. Agora, relativamente à oferta de saúde, temos uma unidade de saúde excelente em Lourosa, de excelência, não só nos seus médicos, mas também a nível da oferta. Mas eu acho que podíamos ter melhor. Isto é, podíamos ser mais arrojados. Porquê? Porque o que eu vejo aqui é que temos um espaço, isto é, aquele edifício onde está o centro de saúde, podia ser reaproveitado ou aproveitado de outra forma, de forma a potenciar outras valências ao nível da saúde. Se vocês por acaso subirem o espaço da Junta de Freguesia, o que é que encontram? Alguns espaços que não estão a ser aproveitados, nomeadamente pelas finanças, e encontro também os espaços que não me parece que sejam adequados a estarem naquele local. Agora, pensando no espaço que temos ali da Junta de Freguesia, é claro que isto passaria sempre por uma consulta dos cidadãos, falar com os cidadãos, falar com os lourosenses relativamente a todas estas situações, porque nada se faz de uma boca só, faz-se pensando, e é claro que pensando saúde com os médicos, com os enfermeiros, com os assistentes operacionais, com os lourosenses, nomeadamente também com os idosos, quem tem mais dificuldade de mobilidade, pensar isto seria muito melhor. Mas repensar também toda a estrutura que nós temos a colar no edifício e aproveitar para outras valências que não existem. Se conhecerem a unidade, o centro de saúde, temos alguns locais que têm escadas, o acesso interior por escada. Não é que quem não tenha mobilidade é difícil, é complicado, para muitos cidadãos se calhar é complicado, nomeadamente para os mais idosos. Agora, repensar isto, eu pensaria se calhar saúde oral também, portanto ia repensar outras valências que poderiam existir aqui na unidade. Mas podia não ter também uma unidade de saúde nova? Noutro espaço? Uma de raiz? Sim. É sempre possível, eu penso sempre em não estar aqui a investir de outra forma. Eu estou a pensar no curto prazo porque não consigo pensar no tão longo prazo a nível de saúde. Não tenho competências para tanto e, entretanto, também não sei se o investimento compensaria ao nível da estrutura da saúde a nível do concelho. Eu não tenho noção, não tenho estudos técnicos que me permitam dizer isso. É claro que se eu quisesse aqui ser populista, diria que queria construir aqui uma unidade de saúde, tipo hospital ou de cuidados continuados aqui em Lourosa. Seria o ideal, claro que sim, mas eu para isso aí se calhar preferia primeiro termos o lar da terceira idade, não só projetado... Já foi posto uma pedra, a primeira pedra. Mas e agora quando é que arranca? Mas é uma falácia, vá lá, eu já lá estive. É uma falácia, isso aí é enganar, não quero chamar de mentiroso, mas enganar o povo, enganar os cidadãos, de quem está à espera, de quem votou PSD há 4 anos. Não foi só há 4, o projeto já vinha antes. Bom, eu posso lhe dizer que eu salvo ele, e acho que não estarei muito enganado, mas logo, aliás, eu penso que quem fez a proposta já saberia que ela muito dificilmente iria passar no CLAS. Percebe? Portanto, porquê? Porque já existem algumas estruturas, portanto, residenciais
nas imediações e já sabemos que muito provavelmente é um projeto que iria ser, entre aspas, não posso dizer isto, mas de alguma forma muito concreta, mas iria ser mais ou menos boicotado por parte de alguns outros players dentro desta fileira. É claro que é uma vontade dos lourosenses poderem, nos momentos de mais debilidade, não é? Portanto, ter um espaço deste género aqui em Lourosa. E lá está lá uma pedra, mas a pedra já mudou de sítio porque onde colocaram a pedra, o tabuleiro ou a tabuleta passou para outro e o projeto ainda está em projeto. Portanto, eu acho que esteve cá, eu penso ter visto, esteve cá a Secretária de Estado também para inaugurar aqui esta pedra, mas nada de pedras nós temos um projeto, se calhar eu não o conheço na íntegra, confesso, mas muito provavelmente será um projeto megalómano, mais uma vez, tal como aconteceu até agora com o eixo, não é? O eixo das cortiças, mais um que está acolá. É claro que o investimento é necessário, não sei se terá que ter aquela dimensão, se pode ser construído faseadamente, mas é uma aposta e é uma coisa que nós queremos para a Lourosa, portanto, para nós, a Iniciativa Liberal, é uma aposta para se fazer. Não vou ser demagógico, tem que conhecer o projeto. Aliás, o projeto é do Centro Social, não é propriamente da Junta de Freguesia, temos de ser verdadeiros. O Centro Social é que tem aqui esta iniciativa relativamente a este projeto. E o Centro Social tem uma estrutura completamente diferente da Junta de Freguesia, mas vamos ver quem está lá, vamos ver quem é que está à frente do Centro Social e não é preciso procurar muito, mas percebemos que se calhar, muito provavelmente, com muita segurança, serão os mesmos elementos que integram o corpo do PSD aqui da região. Senhor Luís, a cidade de Lourosa está a aumentar a população ou diminuir? Portanto, se está a aumentar, tem que haver um trabalho de estudo para falar um bocadinho sobre a habitação, fixa-se às jovens, neste caso também a zona industrial, porque a zona industrial também é muito importante que está ligada à habitação, porque se não houver zona industrial não há habitação. Portanto, falam-nos um bocadinho deste problema, que é um problema a nível nacional, e que Lourosa, que tipo de soluções o senhor, se for eleito, tenta resolver aqui em Lourosa, na cidade de Lourosa? Bom, a nível de jovens, a nível de criação de riqueza, a nível de população, o que é que eu posso dizer? É claro que não, a população está a diminuir, é claro que está a acontecer isso. Muito embora, isto aqui, mais uma vez, medidas populistas, muito embora tenha existido um investimento relativamente avultado por parte da autarquia, neste caso da autarquia, que dá um valor a cada bebé que nasce. Esse valor, sim, é entregue a cada pai, a cada mãe, de uma forma que, aqui em Lourosa, populista. Porque para mim é vergonhoso quando isto acontece, estar a entregar, seja o que for, em frente à população. Isto é, aqui, se querem dar, sejam generosos, não precisam de se exibir, não precisam de entregar nem fazer uma assembleia de pais que vão entregar ali uma coisa, portanto, e vi isto acontecer N vezes, para mim é vergonhoso quando se utiliza isto, mas mais vergonhoso do que isto dão um cheque, dão um valor, que até pode ir depois aliás é repartido por 2 vezes, assim umas coisas, dão este valor, mas em compensação não há creches. Não há creches, não há lugares de creches. As creches, nós temos 2, uma no Centro Social e outra lá em cima, mesmo em frente à Junta de Freguesia. E, entretanto, não há lugar para bebés nestes 2 espaços. Não há lugares. A resposta a nível do CLAS não aumenta o número de salas e de forma que estamos aqui a investir. Estamos aqui a dar uma verba para os pais poderem, portanto, de alguma forma, se é que isto aqui é uma forma de incentivar a natalidade, mas tentar incentivar a natalidade e depois, por outro lado, o dinheiro falta, do outro lado, isto é, a resposta que é necessária não existe. Bom, isto aqui a nível destas circunstâncias. Portanto, connosco, mais salas,
se não houver mais unidades, não digo que temos que investir a nível público, mas porque há entidades privadas que poderiam perfeitamente, ou mutualidades, poderiam perfeitamente pegar nesta resposta, aqui em Lourosa. Relativamente à fixação de jovens, excelente, seria ótimo se tivéssemos uma política cultural, uma política desportiva também, mas mais diversificada, e também aqui outras políticas para os jovens poderem ter associações juvenis e poderem desenvolver aqui em Lourosa. Não estou a dizer que haja poucas respostas, porque elas existem, sobretudo de entidades, clubes de futebol de excelência que nós temos, e outras iniciativas que vão existindo. Mas vamos cá ver aqui, se calhar será uma pergunta que vai fazer daqui a pouco a nível desportivo. Não sei se posso adiantar já aqui algumas propostas, não? Não. Não, então vamos continuando aqui nesta habitação, nesta área da habitação social e habitação a preços controlados, certo. que está um bocadinho assim, na cidade de Lourosa, um bocadinho assim, eu acho, confusão. Assim, o que eu entendo, sinceramente, é que existem espaços muito dignos para fazer loteamento. Loteamentos que é execuível fazer em alguns espaços. É claro que a visão que nós temos de quem está ou tem estado aqui a gerir os destinos de Lourosa não vai para aí. É mais fácil pegar num sítio ou noutro e destruir. E vamos destruir e vamos construir alguma coisa que nós achamos que é possível. Porque um filho de Lourosa... O que eu entendo, deixe-me só, o que eu entendo aqui é que esse espaço, e posso dar exemplos, eu posso dar exemplo ali naquela zona atrás da antiga Lorocup, tem ali um espaço amplo, grande, pode-se perfeitamente ser urbanizado, que não está a ser urbanizado, porque existe também aqui algumas restrições do PDM, porque há ali qualquer coisa que podia ser utilizada para uma futura evolução de uma estrutura que lá existe e não se faz. Mas também não há incentivo de chamar os cidadãos, os proprietários daquele espaço, não impondo, mas vamos ver o que é que podemos fazer aqui. Vamos trabalhar este conceito, não o que tem acontecido e acontece aqui em Lourosa. Bom, como isto, existem muitos outros espaços, só falei deste, mas há outros espaços que poderiam ser aproveitados, como eu falei ainda há bocadinho, relativamente a algumas infraestruturas que poderiam ser utilizadas, nomeadamente através da mobilização ao investimento de propriedades, que estão algumas delas devolutas, porque existem algumas e sabemos que são até algumas bastante significativas. Portanto, relativamente aqui, portanto, a construção de habitação a custos controlados. Porque um filho de Lourosa, Sim. Gosta de viver em Lourosa. Sim. Não é? E então, às vezes, é obrigado a sair de Lourosa porque os preços são muito altos. Muito. Não, atualmente não haverá, assim, se calhar, tanta dificuldade, mas existe dificuldade em encontrar espaços. Sim. Espaços urbanizados também. Depois o que vai acontecendo vão construindo aqui e ali, às vezes com alguma dificuldade, portanto, no licenciamento, alguns espaços menos próprios para a construção, mas vai-se construindo e temos aqui algumas zonas um bocado mais de fino trato em termos de construção e de ruas que vão aparecendo aqui e ali. Bom, mas falando agora aqui num tema que eu penso que é importante, pelo menos um dos candidatos apresentou uma proposta, que não é uma proposta dele, é uma proposta que já vem de algum tempo, que é chegar ali à zona do antigo campo de treinos de Lourosa e vamos deitar isto de abaixo, vamos construir aqui, lá está essa questão de habitação a custos controlados. Nós sabemos que habitação a custos controlados tem um significado e naquele espaço já temos lá habitações a custos controlados mais antigas, bairros sociais, que já lá existe. De forma que somar a um bairro social outro bairro social, eu penso que se calhar não será uma boa política, embora se calhar é atrativo para em termos de eleitorado dizer, vamos construir aqui, sinceramente, construam, planeiem, mas planeiem com que pés, cabeça, não é só para dizer vamos fazer aqui uma intervenção ou tal, aquilo não é uma intervenção, aquilo é se calhar tornar aquele espaço um espaço menos agradável para quem quer lá viver. Bom, também dizem que vão aparecer lá não sei quantos jovens, por aqui, são médias que são planeadas para atrair, mas nós sabemos o que é que vai acontecer ali. Agora, relativamente àquele espaço, se quer que eu lhe diga mais uma vez,
O atual Executivo está a pensar em destruir. Aliás, se formos ver, neste momento, estão mais preocupados em destruir, porque as ideias não são muitas, de forma que temos que já retomar aquilo que estava a ideia, vamos retomar e alterar as coisas. Aquele espaço tem lá um pavilhão. Estou a falar do espaço de Vila Verde, não é? Portanto, aquele espaço tem lá um pavilhão que esteve a ser utilizado pelo ténis de mesa do Lusitânia de Lourosa e tem também aquele campo de treinos do Lusitânia. A minha opinião pode não falar um tinha. bocadinho de desporto. Posso avançar, porque eu não vejo uma cidade, sobretudo não vejo uma cidade como Lourosa, compartimentada em termos de temas. Portanto, para mim, é um ecossistema e temos que pensar num ecossistema para trabalhar esse ecossistema. E isto não é no sentido negativo, é no sentido positivo e, sobretudo, de pensar uma cidade como ela deve ser e não compartimentada. Agora, relativamente à questão dessa situação do campo de Lourosa e do nível desportivo, a nossa opinião é que deverá sim haver um investimento a nível do que nós chamamos de uma cidade desportiva, lá em cima, na zona do parque, lá em cima em Lourosa. Porque temos já lá um equipamento desportivo, porque não completar com outras valências, porque temos outras valências de desporto aqui em Lourosa. Falo já do roller hockey, também falo a nível de outras práticas desportivas, ténis de mesa e muitas outras que eu não vou estar agora aqui a elencar. Mas o ténis de mesa está ligado ao Lusitânia, claro. Mas também a nível de atletismo, tem atletismo e tudo mais. Temos tem uma campeões, pista. tem campeões. Sim, e temos uma pista de atletismo, isto cá para nós, uma pista de atletismo que serve para fazer algum tipo de competições, porque a pista, desde que foi construída, toda a gente sabe, a maior parte da população de Lourosa sabe disto, ou alguma, pronto, que aquela pista tem problemas, isto é, quando foi construída, não reunia todas as características essenciais para que algum tipo de provas, de maior relevo, claro, pudessem existir lá, mas de lá até agora, daquela portanto, nunca foi investido, nunca foi corrigida esta problemática. Então temos ali o quê? Temos ali uma pista que serve para treinar, serve para algumas coisas, mas não serve para a sua potencialidade, para aquilo que deveria existir. Aliás, tem lá assim uns barracões, não querendo dizer outra coisa, como tipo balneários, que estão a servir aquele espaço. Não é digno, quem vai lá não é bonito. Não tem bancadas, portanto, aquele espaço, devia ser trabalhado de uma forma mais sustentada em termos desportivos. Bom, eu já falei da questão da cidade desportiva, das várias valências, porque também vou vendo aqui equipamentos aqui, outros acolá, portanto, muitas espécies. E também há o desporto ao ar livre, das pessoas que fazem desporto ao ar livre, que acha que necessita para melhorar esse tipo de Quando fala de ar livre, não percebi. Caminhar? Sim, mas isso é claro, isso tem a ver, para mim, lá está, isso tem a ver com a mobilidade, tem a ver com os passeios, tem a ver com a construção de algum tipo de rotas que permitam que isso aconteça. Vou dar aqui uma picardia mais ou menos assim colorida, não é? Porque nós sabemos, eu não sou muito de picar com os vizinhos, mas temos ali uma zona de acesso pedonal, de bicicletas, à cor de lamas. Portanto, se fosse amarelo e preto, teríamos ali uma zona mais alorosa. Mas é só uma brincadeira, passando um bocadinho à frente. Bom, mas essa estrutura deveria ser, para nós, ligada ao Parque da Cidade. Como, trabalhando também a parte ambiental, porque temos a encosta de além, que deveria ser estruturada, deveria ser projetada. Também agora, ligando também aqui outras questões, eu não queria estar aqui a mexer muito, mas aquela encosta de além merecia e precisa de outro tipo de estruturas, porque começou a haver muita construção do outro lado, do lado sul da encosta, e eu vejo como muito perigoso que não haja uma intervenção de alguma forma, portanto, isto é, de proteção dessa mancha florestal. Porquê? Porque se houver ali algum incêndio, muito provavelmente algumas casas correrão alguns riscos. Mas, continuando, falhou-me aqui uma questão. Não falhou, eu vou continuar, vou saltando aqui um bocadinho daqui para acolá. Estava a falar ainda há bocadinho do pavilhão de Vila Verde e também pegando também no pavilhão gimnodesportivo de Lourosa,
que trabalha aqui a questão também de servir a população escolar. O pavilhão Gimnásio Desportivo de Larosa está a precisar de uma requalificação, de ser trabalhado em Ou alguns fazer um novo. aspectos. Para que nós temos um que vai ser deitado abaixo? Não é? Portanto, projetam construção social num sítio onde existe um pavilhão e Lourosa precisa de um pavilhão. Não só porque temos, ainda há bocadinho estava a falar do Futsal. roller hockey. O roller hockey está a treinar em Exatamente. lamas. Exatamente. E está a precisar de outras estruturas Exatamente. que permitam. Porquê? E mais, vamos lá ver, se o pavilhão Gimnásio Desportivo for utilizado ou for reabilitado ou tiver ali algum tipo de obras, para onde é que as atividades que acontecem no pavilhão vão ocorrer? Onde é que elas vão acontecer? Não há uma estrutura de suporte. As freguesias vizinhas não têm estruturas que o permitam. Nós temos, vamos lá ver, temos o ténis de mesa a ter que treinar aonde? Fora. Pronto, e temos muitas outras atividades a treinar fora. Pronto, estou a falar agora puxando outra questão, normalmente ao campo de futebol que lá está. Também é possível para muitos eventos. Já ouvi alguns partidos dizer que faziam aqui e acolá. Futebol, porque não? Nós temos o Cabinha, que é campeão no seu escalão, a ter que treinar fora de Lourosa. Esteve a treinar em Jogar fora. E jogar fora. Portanto, não tem espaços, não tem sede. Isso é outra questão a nível das sedes das associações. Fala-se muito de associações. Depois falta aqui a base, falta trabalhar com as associações de ações de trabalho, projeta-se, fala-se delas quando é necessário, isto é, quando é preciso votos. Agora, acho que comecei aqui a falar muito divagando, mas puxando a cidade para um lado e para o outro. Exatamente. Agora Agora falar um bocadinho das associações. Certo. As associações têm muitas E algumas estão a fugir, estão a sair. E o que é que eu pretendo? A Junta também tem um bocadinho de cota de responsabilidade nessa parte, de unir as associações, que plano tem anual, se for eleito, para as associações angariar os seus donativos, as suas temáticas, para haver projetos durante o ano todo, para eles angariar os seus fundos, para não estar sempre à espera da Junta que lhe ofereça um dinheiro. Que projetos tem em relação a isso? Temos as tasquinhas, mas pode-se ter outros eventos. Posso mencionar que eu e outros lourosenses fomos, portanto, pioneiros. Começámos com as tasquinhas. Na altura tinha uma vertente também educacional e não só. E, portanto, as tasquinhas evoluíram e continuam com este formato que nós vemos e registamos. De forma que é uma possibilidade, a continuidade. Eu nunca sou de deitar projetos fora, não sou mesmo. Posso reestruturá-los e, sobretudo, melhorá-los. Portanto, mantendo alguns conceitos, consegue-se sempre melhorar, tendo outras visões e outras maneiras de ver as várias situações. Agora, as associações, sim, e há uma coisa que me incomoda muito, eu digo já, a Cal saiu de Lourosa. Não se vê isto, porquê? Porquê que saiu de Lourosa? Estamos a falar de uma instituição em Lourosa. Ela esteve muito tempo na antiga Lourocup, onde tinha algum espaço para trabalhar e atuar, mas entretanto agora está em Lobão. Portanto saiu. Aliás, da ACAL caiu ele, que é o Lourosa. Portanto, porquê? Temos que pensar um bocado no que acontece e pensar nas suas consequências e como resolver este problema. E o problema é cultural também. Portanto, o investimento a nível cultural em Lourosa, eu não vou dizer que é negativo, porque qualquer coisa é cultural. Até uma conversa, tal como nós estamos a ter aqui agora, é cultural, é trabalhar a cultura. Mas a nível cultural... Os espetáculos, a nível do ano, interativa das associações, para fazer todos os fins de semana aqui, ou semana sim, a semana não, com espetáculos, temos um auditório na Junta, que pode fazer muita coisa. Sim, mas o auditório da Junta não é adequado para muitas atividades. Exatamente. Não é adequado. A nossa perspectiva nós damos este nome, Casa da Criatividade, mas Exatamente. Pode ser outro nome qualquer, mas desde que seja um espaço que possa contemplar efetivamente algum tipo de arte. Portanto, e se calhar um espectro de arte se calhar mais abrangente, nomeadamente arte circense, e não só arte cênica, mas também um palco que caiba uma orquestra, um palco que possa ser
Portanto, olha, temos algumas escolas em Lourosa que, quando apresentam o trabalho dos seus alunos, têm que ir para a feira, têm que ir para Moselos. Portanto, atuar em espaços, porque o espaço que temos no auditório da Junta de Freguesia não é próprio mesmo, não é, o palco é pequeno, é em V, e portanto não tem para teatro não tem ponto, não dá, penso eu, aliás, temos um grupo de teatro que efetivamente atua lá e produz lá os seus espetáculos, mas lá está sempre condicionado, as coisas não saem da mesma forma, não estou aqui a criticar, não, ainda bem que eles trabalham, porque o trabalho tem que ser engrandecido, mas a esse nível nós pensamos mesmo que deve ser valorizado, deve-se criar aqui esta estrutura. Mas, em vez de, quando eu falava ainda há pouco, destruir, não, construir, sim. Sim. Eu estou a falar, vamos lá ver, isto aqui é um mero exemplo, não sou aqui sou aqui o apologista não sou apologista, nem deixo de ser. O Coreto, nós tínhamos ali no centro de Lourosa, foi abaixo. Exatamente. Mas não se pôs uma orquestra lá em cima, não se pôs uma banda lá em cima, não se criou, não se pôs os jovens a aprender. Aquilo tinha por baixo uma zona onde poderiam ensaiar. Neste momento, nem aquela parte de baixo, nem o Coreto já existe. Mas, pura e simplesmente, destruiu-se tudo. Destruiu-se também património, porque se destruiu também a sede da Junta de Freguesia antiga. Portanto, antes da Junta de Freguesia existir onde existe agora, existia ali no largo da igreja. Neste momento foi abaixo. Eu nunca percebi porque é que foi abaixo. Não percebo porque é que o arranjo arquitetónico teve que contemplar a destruição daquele edifício, de um símbolo de Lourosa. É símbolo também daquela questão histórica, que é a nível do cerco da Lourosa, e portanto em que faleceram lourosenses. Isto agora a propósito disso, a nível histórico, Exatamente, não há um reconhecimento, não vê nenhum espaço, nada em Lourosa que fale ou referencie dessa questão. O que existe é umas alminhas, que não são bem umas alminhas, num muro que é propriedade privada, que e posso lhe dizer isto, nunca perguntaram aos proprietários se podiam lá pôr aquilo, mas estão lá, há assim umas coisas assim. Pronto, não é pouco digno, mas continuando, estou a falar agora de uma área e não deixando daqui a bocado de falar novamente no associativismo, mas pegando aí no Pode falar de associativismo. E vou falar já do associativismo novamente, que é uma área que me é particularmente importante e muito interessante, mas não posso deixar de falar no lar da igreja. Sim, fala. É assim, quem entra ou quem sai, ou quem percebe, ou quem gosta da cidade e gosta de cidades, percebe normalmente que existe algum elo relativamente a alguns monumentos ou a alguns espaços. E ali em Lourosa temos a igreja, tínhamos aquela zona, a zona do jardim, que sim, precisava de ser remodelada, reestruturada, perfeitamente. Agora, o que acontecia é que tínhamos ali a Avenida das Cruzes, e aquelas cruzes é o Calvário, não é? Portanto, deveria haver alguma ligação, portanto, pelo menos visual, entre a igreja e a avenida, e o Calvário até lá acima. Bom, foi construído, vou usar aqui um termo foi construída ali uma estrutura, eu digo que aquilo é um estilo neo-bunker, e portanto, que é aquilo ali parece uma estrutura de guerra, digamos, feia, que quebra a visão da igreja, inclusive, quem desce a avenida não consegue ver sequer a igreja, não percebe que existe ali uma estrutura religiosa. Portanto, construíram lá um café. Não digo que o espaço não possa ser de alguma forma agradável, visto de quem sai daquele espaço. Agora, quem entra, sinceramente, aquilo está péssimo. Agora, se por acaso o acesso fosse o inverso, isto é, do lado do Lusitânia, quem passa pela frente do estádio do Lusitânia, bom, se calhar até a coisa não seria tão chocante. Agora, portanto, o acesso ao espaço faz-se exatamente pelo outro lado, de forma que, suponho, isto aqui para mim é pavoroso, não gosto, não sei quem foi o arquiteto que fez aquilo. Pronto, acho que ainda bem que não sou eu só tenho esta ideia, acho que muitos lourosenses têm a mesma opinião, menos a Junta de Freguesia,
e vamos cá ver um paradoxo que eu não entendo, sinceramente, deitaram abaixo a junta de freguesia, deitaram abaixo, mas a sanita, as casas de banho que estavam ao lado, essenciais para a manutenção daquele espaço, mantêm-se. Aliás, estão a ser restauradas, arranjadas, embelezadas de alguma forma, mas a junta veio abaixo. Eu não consigo, desculpem, isto para mim é surreal, não existe, não devia ter acontecido. Eu acho que a população não foi devidamente alertada. Na altura eu andei a tentar ver, porque havia lá um placar, mas o placar não era suficientemente visível, perceptível aquilo que ia acontecer lá. Agora tem lá um café, pronto, trabalha a espaços, nem sempre está aberto. Pronto, e tirou ali que ali jogava-se cartas, os velhinhos, Sim, os idosos e tal, e aquilo desapareceu tudo. pois, sim, desapareceu. E tinha aqui outra coisa, construíram lá um castelo para as crianças, em frente a uma igreja, também não entendo. Mas as crianças podem visitar os seus entes queridos se subirem ao cimo do castelo, isto é, aquele castelo, no maior paradoxo, tem visibilidade para o cemitério, sinceramente, vejamos. Portanto, a nível estético, não gosto, não sei se aquela estrutura é adequada para crianças. Eu nunca poria uma estrutura daquelas naquela zona, naquele espaço. Toda aquela zona, para mim, pronto, se calhar a opinião é só minha, espero que os lourenços tenham outra ideia e, sobretudo, que agora nas eleições escrutinem, isto é, digam o que é que não gostaram. E se há alguns candidatos que pensam de outra forma, que pensam na cidade, na construção da cidade, que votem nesses candidatos, nomeadamente em mim e na Iniciativa Liberal. Mas eu ainda não acabei a nível das associações. Então, faça favor. Porque, assim, eu durante muito tempo trabalhei aqui em Lourosa, nas associações eu fui mobilizador e trabalhei muito com as associações de pais do agrupamento. Na altura, portanto, coordenava todas as associações de pais, portanto, não por iniciativa própria, não me impus, portanto, acabava por ser uma questão natural e de alguma forma mobilizadora, e trabalhávamos todos em prol das escolas de Lourosa. E trabalhou muito bem, as coisas aconteciam, o carnaval acontecia de alguma forma bastante visível, com alguma pujança. E, entretanto, também aqui em Lourosa eu trouxe para cá, pronto, para a Casa da Cultura, um projeto de associativo da parentalidade, que foi, portanto, a casa, e foi instalado na Casa da Cultura, e onde houve cultura naquele espaço. Foi na altura em que ela existiu, e depois tivemos que sair. A FAP Feira, na altura, que é a Federação das Associações de Pais, que eu liderei durante muitos anos. Estou agora, não estando aqui a fazer publicidade, mas falando um bocadinho também de mim, também fui dirigente da Confap, fui presidente da mesa da Assembleia da Confap, portanto, a nível associativo trabalhei bastante e muito prol, não só das associações aqui da freguesia ou da cidade de Lourosa, mas também a nível do país e a nível do concelho. Bom, mas ali fazia-se cultura e fazíamos cultura todos os dias. Fazíamos cultura porque a casa estava sempre aberta, com exposições. E houve uma altura que eu dizia assim, eu não faço mais nada do que estar aqui sempre a inaugurar exposições. Mas vinham exposições de várias áreas, não sei se alguma vez chegou lá aí. Portanto, de várias áreas, tínhamos exposição também das escolas, e não eram só de Lourosa, servia a comunidade do concelho, portanto, teve bastante visibilidade e bastante trabalho, e portanto, eu estava à frente daquele projeto, e era um projeto de capacitação parental, isto é, nós estávamos ali a dar apoio a todos os pais, portanto, na minha era um projeto válido, que entretanto teve que sair de Lourosa. Senhor Luís, vamos falar um bocadinho sobre, se você for eleito, a relação com a Câmara de Santa Maria da Feira. Bom, eu não digo se, eu digo quando. A relação com a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira tem que ser excelente. Se os meus projetos, se o projeto da Iniciativa Liberal é um projeto de excelência, é claro que a Câmara Municipal vai... Não sei se está a passar-se aí alguma. Começa do princípio. Bom, desde o princípio mesmo. Bom, não sei se a relação com a Câmara. Relativamente à relação com a Câmara, ainda há bocadinho disse, pronto, eu acabei por produzir desta forma, que para mim não é um se, é um quando. Eu quando penso que deverá ser agora daqui a alguns dias, quando acontecer aqui a vontade lourosa, a vontade da população, de votar em mim e votar neste projeto que eu acho que é credível, é sólido e tem estrutura e pés para andar. Porquê? Porque é estruturante, está baseado e penso que a população irá certamente aderir. Bom, se não, a relação com a Câmara Municipal
irá ser certamente boa, porque os projetos, sendo bons, colaboram também para o crescimento do concelho e o crescimento não só de Lourosa, da cidade de Lourosa, mas também de toda, quando digo, e há bocado falei, relativamente às acessibilidades, de toda esta região. A zona centro do concelho tem sido muito menosprezada relativamente ao nível dos investimentos. E o investimento aqui em Lourosa é um investimento num projeto também concelhio. Portanto, todos estes projetos que eu acabei de falar, penso que são quase todos execuíveis e muitos deles também estarão ou já estiveram portanto, a nível da visão do projeto do PSD. Sendo que, se por acaso o PSD for governo aqui no Conselho, serão perfeitamente enquadráveis. Se o PS for governo, portanto, governar aqui os destinos da autarquia, serão execuíveis. E penso que as minhas características pessoais de diálogo, de facilidade de comunicação, de proximidade, ajudarão também a isto. E persuasão, digamos, também é necessário, também, a questão da comunicação. Exatamente. Agora, se saíram ainda muito mais reforçadas, se por acaso é ele conseguir eleger e, portanto, ir ganhar a Câmara ou conseguir vereadores e deputados na Assembleia. Porquê? Porque aí reforçaria em muito todo este projeto e pensamos que é um projeto estrutural para o Conselho. E há bocadinho eu estive a falar do cheque-prenda que dão aos bebés, não é? Sabe perfeitamente qual é o pensamento da iniciativa liberal, é preferível nós devolvermos o IRS. É preferível trabalhar noutras áreas, não desta forma, não precisamos de estar aqui a dar migalhas, não precisamos de estar a acumular riqueza na Câmara Municipal. Se ela dá para distribuir, por que não? Se ela dá para construir o lar de idosos em Lourosa, por que E no não? fundo, também haver descentralização entre os dinheiros da Câmara para as juntas de freguesias. É sobretudo isso, uma dotação orçamental. Aliás, nós nestes últimos 4 anos, pelas mãos do Carlos Martins, trabalhamos bastante, falámos muito sobre essa situação que é portanto, o orçamento das juntas de freguesia devia ou deve ser reforçado. O que nós temos atualmente na gestão autárquica é exatamente aquilo que não deve acontecer, que é a necessidade de os presidentes da Junta estarem constantemente a fazer pedidos à Câmara Municipal. Isso dá jeito. Quando temos aqui uma estrutura centralista, uma estrutura que, na sua base, está... Pronto, não sei, eu não gostaria de utilizar algumas expressões, mas algumas são andar aqui no beijamão, não é? Portanto, enquanto vão e vêm, portanto, aqui fazem-se relações e as coisas vão acontecendo da forma como alguns querem. Portanto, se houver aqui alguma autonomia relativamente a esta distribuição de verbas, é claro que as coisas melhoram. Quem melhor que os lourosenses estarão para ditar alguns investimentos a nível local, nas escolas e nas creches e noutras funções, nomeadamente também nas áreas culturais. É porque a área cultural da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira acaba por ser muito centrada no centro e nas periferias. O Festival da Juventude finalmente veio para Lourosa, ainda bem, não critico, já nunca devia ter saído de Lourosa. Para mim, se eu estivesse às frentes dos destinos aqui de Lourosa, nunca teria saído, pelo menos faria algum barulho relativamente a isso, mas uma coisa é certa, eu nunca faria como aconteceu, que é, acabou o Festival da Juventude e os sacos de papel e de plástico andaram por aí a invadir a cidade toda, como acontece, aliás, na Feira dos 10. Não falamos aqui a nível comercial e a nível industrial de projetos, mas não seria tanto de fazer grandes requalificações como algumas obras megalómanas ou salomónicas que o PSD pretende fazer ali na Feira dos 10. Eu estive a falar já com alguns feirantes e eles indicam-me que, bom, se nós conseguirmos reproduzir aqui para cá alguns modelos, nomeadamente como existe ali na Feira dos Carvalhos, foi um dos exemplos que me deram, portanto, a nível de amarrações e outras situações, se calhar não é preciso fazer um investimento tão grande, lá está, é a mesma coisa como aconteceu no Largo da Igreja, uma obra faraónica, vamos construir aqui assim uns bancos, que agora até já tem um bocado de relva, é uma estética pavorosa, mas pronto, se calhar consegue-se fazer com um pouco, mas consegue-se fazer melhor
consegue-se chegar à população. Relativamente, por exemplo, à Feira dos 10, por que não trabalhar com fiéis? Há sempre ali aquela velha disputa de esta parte aqui é de Lourosa, aquela parte é de Fies. Não, aquele espaço, porque é que Fies não aproveita também aproveita para usufruir? Há ali espaço que é possível ser trabalhado. Vamos trabalhar juntos, não temos que isolar uma cidade. A cidade existe, mas, como eu disse ainda há pouco, é ecossistémica, trabalha com as várias valências, trabalha com as populações, Exatamente. trabalha com os vizinhos. Ainda há bocado acabei de dar aqui um exemplo, porque não abrir um nó de autoestrada em Lamas, vai beneficiar Lamas, vai beneficiar Passos de Brandão, o eixo das cortiças, mais uma vez, vai beneficiar Fiéis, vai beneficiar as Caldas de São Jorge. Mas isto é pensar o local, é pensar a região e é pensar uma cidade. Não temos aqui uma visão fechada. Carlos Lourosenses, proponho-me aqui a governar Lourosa, a governar a cidade de Lourosa e fazer de Lourosa uma cidade digna, próspera, em que todos nós, habitantes de Lourosa, consigamos crescer, evoluir, criar família, raízes, valorizar também os idosos, valorizar as crianças que nascem e trabalhar também a parte da saúde e todos os projetos que os lourosenses construírem. Nós, com a Iniciativa Liberal, com a minha pessoa a liderar uma equipa, o que eu proponho para todos é que Lourosa cresça, e cresça em várias dimensões, a nível cultural, com novos equipamentos, sim. Os equipamentos que nós propomos aqui é uma casa da criatividade, podemos lhe chamar como quiser, o nome é isso, é mesmo alguma coisa que possa ser criativa. Trabalhar neste momento num contexto com as escolas, sobretudo, portanto, porque a nossa proposta será a construção deste equipamento nas imediações da escola, C+S, valorizando a escola, valorizando também, tal como vai acontecendo com o pavilhão aqui, uma questão de partilha de sinergias relativamente aos vários equipamentos que existem. Bom, o nosso projeto, o projeto para Lourosa é termos uma cidade boa para se viver, com possibilidade de atrair novos jovens, de atrair novas valências, de atrair mais associações, de trabalhar com as associações, de crescer a nível económico, de crescer também com o comércio. Temos uma via bastante trabalhada a nível destas áreas, do comércio e da indústria, mas queremos trabalhar as outras que estão aqui a falhar, que me gostaria muito que continuassem da mesma forma. A minha proposta, a proposta da Iniciativa Liberal é exatamente trabalhar a mobilidade, a capacidade de nós nos podermos movimentar no território, movimentar para o Porto, portanto, trabalhar também a questão dos acessos, trabalhar sobretudo neste espaço que nós nos encontramos hoje, de valorizar o nosso património, valorizar o zoo, valorizar os equipamentos desportivos que nós temos, não destruindo aquilo que existe, mas valorizando também a nível desportivo aquilo que vai engrandecendo aqui a nossa cidade. Estou a falar de Lusitânia, claro. Não me vou aqui empoleirar, nem andar à volta, nem andar aqui a bater nas costas, mas valorizar aquilo que existe, valorizar o trabalho que tem sido feito, um excelente trabalho. O que eu tenho visto é que sempre que em Lourosa muda, eu acho que Deus ajuda. E, portanto, vamos aqui, vamos valorizar Lourosa, vamos trabalhar Lourosa. A equipa da Iniciativa Liberal propõe-se mudar Lourosa e lá, como eu disse ainda há bocadinho, vamos mudar. Quem muda, Deus ajuda.